Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos conhecer algumas classes de funções que são muito importantes e aparecem em vários lugares. Nós vamos mostrar a expressão funcional dessas funções, dar alguns exemplos de aplicabilidade delas e mostrar também os gráficos que as representam. Então vamos lá? Bom, na aula de hoje, como a gente vai fazer bastante gráfico, a gente vai ter um pouco de ajuda do famoso e nosso grande amigo Python. Então, por isso, vocês vão ver que durante a aula eu vou estar alternando entre a lousa, onde eu vou escrever para vocês a expressão funcional da função e declarar os exemplos, mas quando for para a gente visualizar os gráficos, nós vamos vir aqui para o Python. Uma coisa que eu digo, não se preocupe muito com o código, tá? É um código extremamente simples que está utilizando as bibliotecas NumPy e Matplotlib para a gente conseguir visualizar as nossas funções, os gráficos das funções, mas o foco aqui não é o código, tá? A gente só vai usar como um acessório mesmo para produzir os nossos gráficos. Fechado? Mas, bom, dito isso, vamos voltar aqui e introduzir as nossas classes de funções, tá? Com exemplos. Então, a gente vai começar pela função que talvez é a função mais sem graça que existe, que é a função constante, tá? Nós escrevemos de maneira genérica f de x igual a c. Né? Percebam que o x não entra na jogada, porque é exatamente isso que essa função faz. É uma função que não varia, uma função que não depende do valor de input, do valor do domínio. Para todos os valores do domínio, todos os valores do domínio são mapeados para um único valor no contradomínio, tá? Que é esse valor constante, essa constante c. Tá? Um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é a função que descreve a velocidade de um carro que está andando em linha reta, né, na velocidade constante. Né? Por exemplo, aqui, a função v de t igual a 20. Tá? O carro está lá bonitinho numa estrada sem variar a velocidade, andando sempre a velocidade constante de 20. Né? A gente escreve que existiria talvez alguma dependência temporal, dizendo que essa função é uma função do tempo, mas na realidade, né, não tem. Né? A gente não varia a velocidade, ela fica sempre constante. Tá? O gráfico de funções constantes como essa, como era de se imaginar, é uma reta horizontal. Tá? Uma reta, aqui no caso, né, fixada sempre no valor 20, não varia. Como vocês podem ver, para qualquer valor do domínio, independente, a gente sempre vai ter a mesma imagem, v igual a 20. Falei, né, não era lá a função mais interessante do mundo, mas é uma função que tem sua importância, tá? Então a gente sempre começa introduzindo, né, o conceito aqui, o exemplo, como a partir dessa classe de funções. Mas a partir de agora, sim, agora as coisas vão ficar um pouco mais interessantes. Né? Aqui agora a gente vai introduzir a classe de funções lineares, tá? Cuja lei de formação, cuja expressão funcional é dada por ax mais b, onde a e b são quaisquer números reais constantes também. Agora sim, vocês percebam, né, que o x aparece como nossa variável, tá? Como valores do domínio que são mapeados para o contradomínio. Então, um exemplozinho de função linear pode ser, por exemplo, o preço que você vai pagar numa corrida de táxi em função da distância que você anda. Né? Digamos que existe um preço fixo, tipo a bandeirada, que você paga independente do quanto você andar, de R$5, e aí a cada quilômetro andado você vai pagar R$2. Né, R$2 por quilômetro. Então, essa aqui é a função que modela esse problema. Né? Você paga 5 fixo e R$2 a cada quilômetro andado. Legal? Isso é uma função linear. Tá? Por que linear? Perceba que o gráfico dessa função é descrito por uma linha, tá? Uma reta aqui na realidade. Tá? Que tem como inclinação... a inclinação dessa reta é definida justamente por esse valor que está multiplicando a nossa variável. Tá? Mas uma retazinha, uma função linear. De extrema importância, muito utilizado em diversos contextos. Muito bem, tá? Então, apresentada a função linear, vamos para uma sua generalização, né? Que é aqui, por exemplo, uma função quadrática, tá? Função cuja expressão funcional mais genérica é ax² mais bx mais c. Tá? Então, percebam que o que muda comparando aqui a função quadrática com a função linear, é que a gente adiciona um termo a mais, um termo quadrático, né? Um termo de x ao quadrado. Por isso, essa função, conhecida como polinômio de grau 2 ou função quadrática, tem um comportamento bem diferente da reta. Tá? Um exemplo
é muito utilizado, né, que para funções quadráticas, é a trajetória que corpos que estão sujeitos à ação da gravidade, a trajetória que esses corpos, eles, né, o movimento deles descreve. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente pode descrever, considerando, né, o famoso problema lá de Newton, onde tinha uma árvorezinha com uma maçã e essa maçã caiu da árvore. A distância que ela percorre, né, na verdade, a altura, ela é descrita, por exemplo, pode ser descrita pela seguinte função. H de t, em função do tempo, conforme o tempo passa, a sua maçã, ela estava lá inicialmente a uma altura de 5 metros, lá na árvore, e aí, a cada segundo, essa altura ela vai diminuindo, conforme a ação da gravidade, menos 5t ao quadrado. Note que a ação da gravidade, ela é uma ação que depende quadraticamente no tempo, tá? Conforme o tempo vai passando, mais a sua altura vai diminuindo numa taxa acelerada. Por isso que a gente diz, né, a aceleração da gravidade. Então, isso aqui seria, tá, uma forma da gente descrever a altura, né, como que a altura da maçã ela está caindo. Como vocês podem ver, é uma função quadrática. Se nós plotarmos, né, tá aqui a cara, né, das funções quadráticas. Tem aquela curva conhecida como parábola, certo? Aí aqui, né, claro, a gente está plotando a função 5 menos 5x². Como vocês podem ver aqui, eu estou plotando tanto valores de x negativos quanto positivos. Como para o nosso exemplo, né, a gente está tratando o x como tempo, não faz tanto sentido o tempo negativo. Então, se eu plotar apenas tempos positivos, de 0 até 10 segundos, você vê que realmente essa daqui é a forma como a altura ela varia, né? Como vocês podem ver, a altura começa lá em cima, né, autona, na altura 5, e conforme o tempo vai passando, a altura vai diminuindo, né? Deixa eu diminuir um pouco esse tempo aqui, vamos colocar, sei lá, de 1 até 5 segundos. Acho que vai ficar um pouco mais claro. 5 menos 5x², né? Então, ó, começa aqui em 5 e aí, com o tempo, a altura vai diminuindo e a forma como essa altura vai diminuindo, a dinâmica se dá de maneira quadrática no tempo, tá? Por isso que a curva é parecida nesse pedacinho de parábola. Beleza? Então, temos, né, mais um exemplo aqui, função quadrática. Para além da função quadrática, a gente pode generalizar, tá, e considerar polinômios de grau n genérico. Tá? E o que isso quer? Como a gente pode escrever isso de maneira completamente genérica? A gente escreve essa função aqui como sendo um coeficiente a, também um número real, da mesma forma que a, b e c são números reais, eu tenho o coeficiente real an, que acompanha a potência enésima de x, an elevado a xn, mais a n menos 1 elevado a xn menos 1, mais, e assim vai, tá? Sucessivamente, até a gente chegar a sei lá, a 2x² mais a 1x, né? Mais o termo independente a 0. Tá? Então, o que isso aqui está representando? É um polinômio genérico. Tá? Se o nosso n for 2, a gente recai no caso quadrático. Né? Eu teria aqui a 2x² mais a 1x mais a 0. Tá? Se o nosso n for igual a 1, a gente cai no caso linear, né? Que não tem nenhum desses termos aqui, né? Não existem, a gente fica apenas com o a1x mais a 0. Tá? Exatamente como a gente tinha antes. E no exemplo de n igual a 3, a nossa função ela é dada por f de x igual, invertendo um pouco a ordem aqui, tá? Escrevendo um a0 primeiro, de cá para cá. A0 mais a1x mais a2x² mais a3x². Tá? É o polinômio genérico, um polinômio genérico de grau 3. Tá? E é muito importante, tá, a gente falar sobre polinômios, sobre essa classe de funções, porque elas são extensivamente utilizadas também em alguns usos um pouco mais avançados. Tá? Um exemplo, série de Taylor, tá? É uma série que se utiliza de polinômios, polinômios de Lagrange, polinômios de Laguerre e diversos contextos onde polinômios aparecem extensivamente. Legal? Então, interessante, né, comentar. E um exemplozinho de polinômio, né, para ficar concreto, por exemplo, se a gente for querer descrever os trilhos, um trecho dos trilhos de uma montanha russa, é possível descrever por um polinômio, tá? Por exemplo, de grau 3, x² mais 10x²
mais 5x, tá? Por exemplo, se eu plotar essa curva daqui, e é o que é feito no Python, olha só, a gente tem o que, bom, poderia ser, né, os trilhozinhos de uma montanha-russa. Subiu, baixou e começou a subir, tá? Essa trajetória, né, que é dada, que o carrinho percorre no trilho, pode muito bem ser descrita por uma função de terceiro grau, tá? Um polinômio de grau 3. Tá, muito bem, então, ó, cobrimos já várias classes de funções muito interessantes. Agora a gente começa com algumas classes mais interessantes ainda, tá? Vamos começar aqui introduzindo as chamadas funções racionais, tá? Funções racionais, elas assumem a forma de eu pego, sei lá, uma função p de x e divido por uma outra função q de x. Tipicamente é assim que a gente define, tá? As funções racionais são dadas como razões entre polinômios. Um exemplo simples de função racional seria a função, né, vou até colocar aqui como um exemplo separado, a função f de x é igual a 1 sobre x. Tá? É uma função racional. Por quê? Porque eu estou tomando aqui a razão de um polinômio, que é simplesmente 1, dividido por um outro polinômio, simplesmente x. Né? Como eu tomo a razão de duas funções, razão de dois polinômios, a gente tem aqui uma função racional. Tá? Um exemplo muito legal de função racional, que eu gosto bastante de trazer aqui, é a função que descreve a energia de interação entre duas moléculas. Tá? Imagina que a gente tem duas moléculas e essas moléculas estão cada vez mais se aproximando para formar uma ligação química. É isso que tem que acontecer. Para as duas moléculas se juntarem e isso formar uma ligação, elas têm que estar suficientemente próximas. Né? E existe uma forma da gente modelar essa energia de interação. Existem várias formas na realidade, mas uma forma que é aproximada, mas funciona relativamente bem, é chamada... É feita através do conhecido potencial, tá? Essa energia potencial de Lennard-Jones. Tá? Lennard-Jones. Tá? E essa função tá aqui potencial, né? Potencial de Lennard-Jones. Tá? Esse potencial é uma função racional dada por isso daqui. Tá? A energia potencial, que a gente costuma chamar de U ou V, em termos de R, tá? Que é uma distância, que é exatamente a distância entre as duas moléculas. Eu tenho a molécula A, a molécula B, a distância entre elas a gente está chamando de R, tá? Molécula A, molécula B. Um átomo, sei lá, um átomozinho de hidrogênio e um outro átomo de hidrogênio, eles estão se aproximando, por exemplo, tá? Esse potencial de Lennard-Jones, ele é dado por uma constante, que é dividida pela distância elevado a 12ª potência, a 12, menos uma outra constante dividida pela distância elevada à 6ª potência. Tá? Como vocês podem ver, isso é uma função racional. Né? A gente tem aqui essa função racional subtraída dessa outra, em conjunto isso acaba sendo também uma função racional. E é muito legal, eu posso plotar para vocês essa função aqui, e nós temos esse comportamento. Né? É muito interessante perceber que quando as moléculas estão muito afastadas, né, elas têm uma distância longa entre elas, a energia ela estabelece um platô. Conforme a gente vai diminuindo a distância e chega aqui num ponto onde tem um mínimo de energia, é onde acontece a ligação. Tá? Essa, inclusive, é conhecida como energia de ligação, que é quando as nossas duas moléculas interagem. Tá? E de fato ficam ligadas porque elas encontram uma configuração de energia mínima, né? Aquele princípio que a natureza sempre quer minimizar a energia e coisas do tipo. Então é muito interessante, né? A gente vê como é possível descrever algo de fundamental importância, né? Sem ligação química, nada do que a gente conhece seria possível, e a gente descreve de maneira relativamente simples em termos aqui de funções racionais. Tá? O que muda é que tem essas constantes, tá? As constantes A e B, elas dependem da massa das partículas, da carga elétrica e vários detalhes que a gente não precisa se preocupar com isso, mas o que importa é o comportamento da função, tá? Se parece com isso, tá aí um bom exemplo de função racional. Beleza? Então, partindo para o nosso próximo exemplo, a gente vai falar da classe de funções, na realidade, chamadas de funções trigonométricas, tá? Trigonométricas que incluem diversas, tá? Aqui a gente vai ver os exemplos mais clássicos, que são a função seno de x, tá?
É muito comum vocês verem seno escrito com i, tá? Isso muito porque em alguns livros, textos em inglês, sobretudo, o pessoal chama seno de sine, né? Com i, e aí é muito comum o pessoal usar i em vez de e, tá? Mas é o seno de x. Temos o cosseno de x, a nossa funçãozinha cosseno, e, por exemplo, a função tangente de x, né? Que também é definida como a razão, né? Entre seno e cosseno. Mas tem um nomezinho, né? Enfim, próprio, né? Tangente. Então, essas são todas funções trigonométricas, né, que tem a ver com ângulos, tem a ver com trigonometria e tudo mais, que são funções extremamente utilizadas em diversos contextos mais avançados também. Tanto quanto polinômios, né, funções trigonométricas são muito utilizadas. Tá? Um exemplo de utilização muito grande é, por exemplo, a série de Fourier. Tá? E a análise de Fourier se usa extensivamente de funções periódicas como as funções trigonométricas. Tá? Então, uma classe muito importante. Aqui eu ploto para vocês, né? Essa aqui é a função seno, tem essa cara, né, ondulatória, né, periódica. Temos a função cosseno, que é muito parecida com a seno, né? A gente pode até plotar as duas num único plot. E isso é bom. Aqui, né, copiar. É bonitinho quando a gente plota as duas juntas, porque a gente percebe que elas são muito parecidas, apenas com uma diferença de fase, né? A gente vê que elas estão muito próximas, uma só está deslocada com relação à outra. Mas tem esse comportamento, a função seno e cosseno, tá? E uma outra função aqui é a função tangente, tá? Que tem, bom, esse comportamentozinho aqui. Vai, cresce. E, enfim, né? Temos a tangente dos nossos ângulos, né? Que é o que está dado aqui no domínio. Legal? Funções trigonométricas. Tem várias outras, né? Mas eu acho que essas são as principais, só pra gente, né, não esquecermos dessas funções aqui muito importantes. Tá? Então, a próxima classe de função, sim, extremamente importante, são as funções exponenciais. Tá? A forma genérica de escrever uma função exponencial seria uma constante c multiplicada pela exponencial de, sei lá, alguma outra constante b vezes x. Tá? Então, funções exponenciais aparecem em todos os lugares, né, e ultimamente, infelizmente, nós passamos, né, por uma situação horrível de pandemia, onde se falava direto do crescimento exponencial de número de contágios, né, crescimento exponencial de bactérias, crescimento exponencial de uma população, enfim, muitas coisas no mundo natural são descritas, tá, por um crescimento, por algum modelo exponencial. Então, funções exponenciais são muito importantes e são usadas até mesmo na construção de outras funções. Então, é uma classe importantíssima, tá? E um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é, por exemplo, o número de bactérias numa população, né, em função do tempo. A gente consegue escrever isso como, sei lá, N0, que é o número inicial, tá, de bactérias que tinha na nossa população, multiplicado pela exponencial de RT, onde esse R é a taxa de crescimento, tá? Elas crescem, sei lá, dobram a cada minuto, quadriplicam a cada minuto, é uma taxa de crescimento que está relacionada a esse crescimento exponencial. Tá? Então, isso é muito interessante, e se a gente olhar para o gráfico da curva exponencial, a gente vê por que é tão problemático, né? A função exponencial, no comecinho, né, para valores relativamente pequenos do domínio, não parece que, né, é muito ameaçadora, né? As coisas estão crescendo tranquilinha. Mas chega um ponto onde o crescimento da função se torna muito acelerado, tá? E, de fato, por isso que a gente se preocupa com crescimento exponencial, né? É algo que a gente não controla, é algo que sempre vai continuar crescendo e cresce rápido, né? E isso, bom, fica bem claro aqui nesse gráfico, né? Por isso que é interessante a gente olhar o gráfico das funções, a gente ver o comportamento das coisas, né, visualmente. Tá? Então, essa é a função exponencial, muito útil e muito onipresente em diversos contextos, tá? E, bom, falando de função exponencial, tem uma classe de função, mas uma função que é construída com a função exponencial, a partir da função exponencial, que é a chamada função sigmoide, tá? Sigmoide. Para os interessados em ciência de dados e machine learning, essa função nos acompanha sempre. Sempre ela aparece em todos os lugares, tá? Porque ela tem uma importância gigante em redes neurais, uma importância gigante no modelos logísticos, tá? Em vários outros contextos. Então, essa função sigmoide, geralmente ela é denotada por sigma de x, tá? Essa letra aqui esquisita é a letra grega sigma, tá? Porque de sigmoide
E esse nome sigmoide vem da forma da função, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ela parece um Szinho. Tá? E a expressão funcional para essa função é 1 dividido por 1 mais e, né? A exponencial de menos x. Tá? Então você vê que é uma função onde o argumento x entra aqui embaixo, no denominador e no argumento da exponencial. Tá? Então você vê que é uma função construída em termos da exponencial. Esquisita, né? A função meio tipo, cara, que isso? O que acontece? Exponencial, um exponente negativo no denominador. Mas quando a gente plota a função, a gente vê que ela tem essa carinha aqui. Olha que cara bonitinha, né? Ela é uma função muito, muito útil, porque a gente consegue mostrar que a sua imagem, né, os valores que são do contradomínio da imagem, da função, os valores da função estão limitados entre 0 e 1, como vocês podem ver. A função nunca é menor que 0 e nunca é maior do que 1. E dentre esses dois limites, ela tem esse crescimento, né, bem controlado, né? Cresce, 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 chega aqui, tem um ponto de inflexão e ela continua crescendo, mas cresce um pouco menos rápido, né? E essa curva, né, parece um Szinho, é o que a gente chama de sigmoide, como eu falei, extremamente importante, muito, muito, muito utilizado em ciência de dados e machine learning e outros contextos também. Legal? Então, bom, com isso a gente passamos pelas principais classes de funções, tá? E sempre quando a gente está trabalhando com funções, quando a gente decide usar funções para modelar um problema, quase, não vou falar certeza, né? Mas quase sempre a gente usa alguma combinação, tá? Uma combinação ou diretamente algumas dessas funções. Em geral, quando os problemas são mais complicados, a gente combina, né? Uma trigonométrica com um polinômio, com tudo isso e tal, e a gente chega, né, e resolve os nossos problemas, modelamos os nossos problemas usando essas funções. Então é muito importante a gente saber delas, né? Saber conhecer essas classes de funções e, aos poucos, nos tornarmos cada vez mais familiarizados com o seu comportamento, tipo essas coisas de crescimento, de inversão de sinal, né, domínio, imagem, tudo isso que a gente discutiu aqui na aula de hoje. E nunca se esqueçam de, sempre que possível, visualizar as funções. O gráfico é uma ferramenta poderosíssima, né, para a gente conseguir avaliar esse comportamento das funções. Beleza? Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.